O maior erro da maioria das pessoas não é ser ruim, é passar anos tentando ser uma cópia perfeita de alguém que já existe. Parece inteligente, né? Estudar os melhores, imitar os melhores, se tornar os melhores, mas existe um problema que ninguém te conta. Enquanto você tenta parecer outra pessoa, ninguém descobre quem você realmente poderia ser. E talvez o personagem que melhor entendeu isso nem seja um protagonista, é Lavinho. Esse vídeo parece ser sobre Blue Lock, mas não é. É sobre você, sobre por que você ainda não chegou onde deveria, sobre o mapa errado que talvez esteja usando para tentar alcançar um lugar que só você pode descobrir como chegar. Lavinho é apenas o professor, a aula é sua. O mundo que ensina a imitar. Desde pequeno, o mundo te ensinou a olhar para os outros antes de agir. Na escola, viu uma resposta certa, uma forma aprovada, um caminho. Quem desviava era corrigido, quem se encaixava era elogiado. Na faculdade, você escolheu o curso que soava respeitável. Nas reuniões de família, a carreira que cabia na definição de sucesso que alguém te vendeu antes de você ter idade para questionar. No trabalho, você observou quem era promovido e tentou se aproximar disso. Mesma postura, mesma forma de se posicionar e funcionou por um tempo. A psicóloga Carol Dweck mostrou que a imitação é a primeira ferramenta de qualquer aprendizado. A criança imita o adulto, o iniciante observa o mestre. Não existe nada de errado com isso. O problema começa quando imitar se torna o destino. Quando você deixa de observar para aprender e passa a observar para existir. Porque aí você não está crescendo, está gerenciando a distância entre você e o original. E essa distância nunca vai a zero. Lavinho entendeu isso de uma forma que poucos jogadores de Blue Lock vão entender. Lavinho chega e não ensina nada. Quando Lavinho aparece em Blue Lock como mestre do extrato espanhol, ele faz algo que nenhum outro mestre fez. Não instrui, não dá orientações técnicas e nem demonstra exercícios. Fala, expressa sua visão e deixa os jogadores interpretarem com a própria inspiração. Para quem está acostumado a aprender por imitação, isso é desorientador. Como eu melhoro se você não me mostra o que fazer? É exatamente essa reação que ele quer provocar, porque a pergunta errada revela o problema real. Se você só avança quando alguém te mostra o caminho, você não está aprendendo, está seguindo uma permissão. E seguir uma permissão ainda é seguir o trilho de outro. A filosofia de Lavinho parte de uma premissa simples com consequências profundas. Ninguém pode te ensinar a não ser você. Podem mostrar princípios, criar ambientes, mas descobrir quem você é quando está no limite. Isso é intransferível. Foi o que Lavinho fez por Bátira. Não ensinou a ginga, criou espaço onde o monstro de Bátira aprendeu a dançar. Mas o que é a ginga afinal? A ginga não é uma técnica, é uma declaração. A ginga não tem uma definição técnica precisa, e isso não é um problema, é exatamente o ponto. É a forma de se mover que não pode ser codificada, a improvisação que surge quando o corpo sabe mais do que a mente conseguiria articular, o drible que não existia antes de acontecer e que nunca vai existir da mesma forma novamente. Lavinho descreve seu estilo como imaginar a si mesmo como uma borboleta voando pelo campo. Com uma imagem, desenvolve movimentos tão imprevisíveis que adversários simplesmente caem desequilibrados por uma dança que não conseguem antecipar. Daniel Kahneman descreveu dois sistemas que operam em nós. O sistema 2 é lento e deliberado e o sistema 1 é rápido e automático, o que opera quando um músico experiente toca sem pensar ou quando você age por puro instinto treinado. A ginga é futebol inteiramente no sistema 1, e aqui está o paradoxo central. Você não chega ao seu próprio sistema 1 imitando de outra pessoa. Quem produz o estilo de Lavinho não alcança a ginga, alcança uma performance da ginga. A performance é sempre menor que o original, porque a ginga não é um jeito de driblar, é uma afirmação de quem você é. Identidade é o que você faz quando ninguém está olhando.
Lavinho tem 29 anos quando chega a Blue Lock, já disputou semifinais da Champions League, já enfrentou Noel Noah, o maior atacante do mundo, e aparece sem demonstrações impressionantes. Sem palestras sobre a trajetória, ele aparece sendo Lavinho, completamente sem modulação. O mesmo homem que entra em campo com tatuagens, óculos e mullet e grita: "Eu é que quem traz a morte, a borboleta livre, dancem até morrerem", com uma confiança que não é arrogância, é identidade tão consolidada que não precisa de aprovação externa para existir. Carl Jung chamava esse processo de individuação. Torna-se quem você é realmente, em vez de continuar sendo a versão que o mundo aprova. A maioria das pessoas nunca conclui esse trabalho, porque é mais seguro permanecer sendo o que os outros reconhecem. Lavinho foi até o fim. O resultado é coerência total entre o que ele é e o que ele faz. Mireille, e o restante do nome que eu nunca vou aprender a falar direito, descobriu que pessoas que acessam o estado de flow de forma consistente compartilham isso. Não estão tentando parecer algo, estão sendo algo. A diferença parece sutil, as consequências são imensas, mas como você sai de imitação e chega à criação? O mapa de outra pessoa. O caminho que você está seguindo agora foi desenhado por você? A forma como você estuda veio dos professores, a forma como trabalha veio dos chefes, a definição de sucesso que usa veio de alguém que a formulou antes de você existir. Não estou dizendo que essas influências são ruins, estou dizendo que não são suficientes. O mapa de outra pessoa foi desenhado para chegar no destino dela. Friedrich Nietzsche descrevia 3 estágios de transformação: o camelo que carrega os valores da sociedade sem questionar, o leão que os recusa e a criança que cria novos valores a partir de si mesma. A maioria das pessoas passa a vida sendo camelo, algumas chegam a ser leão, muito poucas se tornam criança, criadores de algo genuinamente novo. Lavinho é uma criança nesse sentido, não na imaturidade, no de criação. Ele não joga segundo nenhum modelo herdado, está desenhando o próprio enquanto corre. E a parte mais incômoda disso tudo é que talvez você esteja num campo onde o seu mapa está te afastando exatamente do lugar onde deveria estar. Porque imitar destrói a genialidade. Angela Duckworth, que pesquisou o que separa quem alcança maestria genuína de quem estaciona no nível competente, descobriu algo contra-intuitivo. Pessoas com grit não trabalham mais, trabalham diferente, desenvolvem prática deliberada, não repetição do que já sabem, mas esforço constante de operar além do próprio limite, descobrindo o que ainda não sabem. Isso é incompatível com a imitação. Reproduzir o que alguém já fez não te leva além do que já existe, no máximo te aproxima do nível do original, e aí você trava. Lavinho não disse a Bátira para consertar o drible, disse a Bátira para parar de ser refém do próprio estilo. E nos capítulos 160 a 161, algo acontece que vai além da técnica. A fusão chamada Monstro vs Ginga não é Bátira reproduzindo Lavinho, é Bátira usando o encontro como catalisador para descobrir uma versão de si mesmo que não sabia que existia. Inspiração te move além de você mesmo, imitação te mantém aquém de quem te inspirou. O que Lavinho transfere não é um estilo, é uma permissão, a permissão de criar o próprio. A borboleta e o que ela representa. Lavinho se descreve como uma borboleta voando pelo campo. A borboleta monarca está ligado ao dia do Los Muertos, a tradição de que as borboletas são almas que retornam. Lavinho traz algo que não segue as leis normais do movimento. Para quem tenta detê-lo, é como capturar algo que simplesmente não obedece às regras esperadas. Mas aqui está o que quase ninguém percebe: borboletas só existem porque primeiro foram lagartas
e a transformação não é gradual. Dentro do casulo, os tecidos se dissolvem até virar algo próximo de líquido. Desse estado emerge uma forma completamente nova. Não é evolução, é reinvenção. E você não se reinventa reproduzindo o que já existe. Se reinventa quando para de tentar parecer algo e começa, solitário, sem garantias, a descobrir o que pode ser quando nenhuma referência externa está te guiando. Lavinho passou por esse processo. O resultado é um jogador que não pode ser reproduzido, não porque é tecnicamente inimitável, embora seja, mas porque o que o faz funcionar mesmo está na construção interior, não nas técnicas. A maior homenagem que você pode fazer aos seus ídolos. Voltemos à thumbnail, Lavinho ao centro, seja. Esse vídeo inteiro foi construído em torno de uma instrução que parece contraditória. Seja como Lavinho, pare de copiar. Porque ser como Lavinho não significa dançar igual, desenvolver a ginga ou gritar frases excêntricas antes de entrar no campo. Significa ter a coragem de fazer o que ele faz, parar de operar com o mapa de outro e parar de gerenciar a distância entre você e um original que nunca vai ser superior por uma versão secundária. E começar, com toda a incerteza que isso implica, a descobrir o que só você pode criar. Seus ídolos chegaram onde chegaram porque em algum momento pararam de tentar parecer com os ídolos deles. Ronaldinho não reproduziu ninguém, criou algo que todos passaram há décadas tentando entender. Lavinho não seguiu o Ronaldinho, criou algo com a mesma essência, a liberdade, a recusa em jogar um futebol que já foi jogado igual, mas completamente seu. Bátira não reproduziu Lavinho, usou o encontro para descobrir uma versão de si mesmo que não sabia que existia. Essa é a cadeia, não de imitação, de inspiração que gera criação, que gera uma nova inspiração. E você pode ser um elo dessa corrente, mas não sendo reflexo, sendo forte. A maior homenagem que você pode fazer aos seus ídolos não é reproduzir o que eles fizeram, é desenvolver algo que nem eles seriam capazes de criar, porque foi exatamente isso que eles fizeram pelos ídolos deles. Não copie, seja.